Apareça, Shenlong! E conceda meu desejo! Uma coisa vocês têm que concordar comigo. Todo brasileiro é, ou já foi alguma vez na vida, fã de Dragon Ball. E eu, particularmente falando, sempre fui muito viciado. Principalmente na infância, onde eu colecionava muitos álbuns, revistas, bonequinhos e tudo mais que tivesse o Goku, ou então o Gohan, que era o meu personagem preferido, estampados. Mas como vários canais, vários mesmo, sempre falaram bastante desse anime, eu sempre fiquei com um pouquinho de receio de falar sobre ele aqui no canal. Porém, como ultimamente eu estou me dando a liberdade de falar aqui no canal sobre outros desenhos que eu também gosto, eu pensei, por que não? E pro nosso primeiro vídeo sobre Dragon Ball, eu resolvi falar sobre o começo de tudo, não apenas contando as origens das esferas que dão nome ao anime, mas também a do seu criador, ou criadores, como nós veremos mais adiante. Vamos conquistar as esferas do dragão! Então vamos lá, como vocês sabem, o Shenlong, que o Goku e os demais personagens convocavam ao juntar as 7 esferas do dragão aqui na Terra, não era o único. E na verdade ele fazia parte de uma espécie de ritual mágico muito utilizado pelo povo do clã do dragão, lá do planeta Namekusei. Ok, eu sei, isso todo mundo já está cansado de saber, até porque isso foi muito bem explicado lá em Dragon Ball Z. Porém, mais recentemente em Dragon Ball Super, nós ficamos sabendo que esses dragões não foram criados pelos Namekuseidins, e que na verdade eles possuíam uma origem um pouco mais distante. Bom, e a história das esferas do dragão vai começar há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, com um ser chamado Zalama, que pelo que é dito pela história do anime, aparentemente é o deus supremo do universo de Dragon Ball, e que possuía originalmente a forma de um dragão. E olha aí que interessante, temos mais um anime colocando um dragão como deus criador. Mas enfim, nós não sabemos ao certo, mas por algum motivo ele decidiu criar um dragão mágico, que realizaria o desejo de qualquer pessoa que conseguisse juntar alguns itens especiais. E uma vez que estamos falando de um deus com poderes limitados, obviamente seu dragão poderia realizar qualquer tipo de desejo, sem limitações. E essa criatura recebeu o nome de Super Shenlong. E ele possuía um tamanho imensurável, maior do que planetas ou até mesmo de galáxias. Portanto, obviamente os itens que deveriam ser colecionados para sua convocação tinham que ser enormes, né? E eles tinham tamanhos de planetas. Ao todo, eram 7 itens especiais, que foram chamados de Super Esferas do Dragão, que foram espalhados entre os universos 6 e 7. E para passarem despercebidos a olhos desatentos, em seu centro foram desenhadas estrelas, para que consequentemente fossem tratadas como tais ao serem vistas de longe. Bom, e centenas de anos depois, alguns alienígenas de um planeta muito avançado tecnologicamente, ao ponto de conseguirem fazer viagens interestelares, que por incrível que pareça era Namekusei, teve contato com essas super esferas e o Super Shenlong. E uma vez que existia entre os Namekuseidins um clã especializado em criação de magias, que era o clã do dragão, eles decidiram fazer uma réplica desses itens para criarem o seu próprio dragão que podia realizar desejos. E eles então pegaram pequenos pedaços das 7 esferas originais, criando assim as 7 esferas de Namekusei, que ao serem unidas, convocavam um dragão verde chamado Porunga, que obviamente, em nível de poder, era bem mais limitado que o original. Bom, daí você deve estar pensando, será que qualquer um pode ir lá no universo 6 e 7 para pegar pedaços das esferas originais e criar as suas próprias? Então, na verdade não. O Zalama, o deus supremo que criou o Shenlong original, só permitiu que os Namekuseidins fizessem réplicas do seu dragão mágico, já que eles eram um povo muito pacífico e não iriam usar para maus propósitos. Mas enfim, como eu disse, Namekusei era um planeta muito próspero e possuía um grande avanço tecnológico. Porém, tudo mudou devido a uma inesperada mudança climática, que começou a dizimar todos os seus habitantes. E o Namekuseidin chamado Katatsu, que era um membro muito talentoso lá do clã do dragão, resolveu utilizar a tecnologia do seu mundo para mandar o seu único filho, um pequeno Namekusei ainda sem nome, para outro planeta, para garantir a sua sobrevivência.
E o pior aconteceu, o povo de Namekusei foi extinto e o planeta ficou totalmente vazio. Entretanto, começou a ser novamente repovoado graças ao Grande Patriarca, que estava fora do seu mundo durante a tragédia e que, ao voltar, começou a ter filhos para repovoá-lo. E haja ovo para ser botado, né? Bom, já o pequeno Namekuseidin sem nome foi mandado para a Terra, que também era um planeta pacífico, mas não tão desenvolvido como um dia foi Namekusei. Sua nave pousou num lugar conhecido como Yunzan Beach, que dizem ficar na ponta final do nosso planeta redondo, local onde o garoto passou toda a sua infância e adolescência de forma solitária. E cansado de ficar no mesmo lugar, ele decidiu explorar o restante da Terra. Então, assim como seu povo, esse Namekuseidin chegou à Terra sem nenhum tipo de maldade no coração. Porém, durante suas viagens, ao presenciar muito ódio e violência nas pessoas, ele começou a desenvolver um lado malvado. Lado malvado esse que será uma ameaça a seu objetivo de se tornar um Kami-sama. Bom, e falando nisso, o Kami-sama, ou Deus, é uma espécie de profissão divina que pode ser passado para sucessores. E esses sucessores geralmente são pessoas comuns de coração puro. Já a pessoa que ocupa esse cargo tem a missão de tanto proteger quanto governar a Terra. Portanto, obviamente, ganha algumas habilidades divinas, como a onisciência. Porém, não são deuses e nem imortais. Ah, e eles também têm contato direto com o mundo dos mortos. E, obviamente, com o Sr. Kaiô, que aí sim, é um deus de verdade assim como a gente conhece, daquela maneira mais tradicional. E ao encontrar o então atual Kami-sama daquela época, o Namekuseidin sem nome decidiu se tornar o seu aprendiz, de forma a ocupar o seu cargo no futuro. Obviamente, por ter desenvolvido um lado malvado durante suas viagens, ele não poderia ocupar tal posição, e por isso ele decidiu retirar toda a maldade dentro de si, que se materializou como um ser chamado Piccolo, uma criatura que resultou de todo aquele ódio e maldade que o Namekuseidin sem nome acabou absorvendo enquanto via as pessoas da Terra. E o resultado dessa separação foi satisfatória para o Namekuseidin, que consequentemente se tornou o novo Kami-sama. Porém, foi terrível para a Terra, já que o Piccolo se auto-intitulou rei e criou um clã de demônios para transformar o nosso planeta num verdadeiro caos, causando muitas mortes, sofrimentos e destruições por um longo período de tempo. Obviamente, muitas pessoas ao redor do mundo tentaram detê-lo, porém foram massacradas pelo clã dos demônios. Até que um lutador de artes marciais chamado Mutaito desenvolveu uma técnica que conseguiu parar o reinado das trevas. Essa habilidade se chamava Mafubá, que conseguiu selar o Piccolo dentro de uma panela elétrica de arroz, trazendo assim a paz de volta à Terra e, consequentemente, o transformando no primeiro grande herói do nosso mundo. Cargo esse que só voltaria a ser ocupado anos depois, graças aos feitos grandiosos do poderoso Mr. Satan. A justiça sempre vence. E como forma de recompensar a Terra por todo o mal que ele havia causado, o Kami-sama decidiu presentear os humanos com algo que só o seu povo de origem podia fazer. Um presente que traria esperança ao coração das pessoas que sofreram tanto com tantas destruições e sofrimentos. Ele então criou um dragão mágico chamado Shenlong, que concederia qualquer desejo às pessoas que conseguissem juntar 7 esferas especiais. Bom, e foi com o objetivo de encontrar essas esferas que a Bulma decidiu sair da sua casa, lá na temporada clássica, para percorrer o mundo para encontrá-las e realizar o seu desejo secreto. O que consequentemente deu origem a toda essa saga que já está completando 35 anos. Porém, essa sua viagem também acabou colocando esses itens em risco, uma vez que ela criou um radar para encontrá-las mais facilmente. Uma coisa que não deveria existir, já que as esferas não foram criadas para serem encontradas, mas sim para ser um símbolo de esperança para o povo da Terra. Bom, o motivo daquele Deus Supremo, que a gente comentou lá no começo do vídeo, de deixar os Namekuseidins fazerem réplicas das esferas, foi porque eles eram seres puros, sem nenhum tipo de maldade no coração. Porém, ao serem utilizadas por humanos, ou outros alienígenas, que não são tão puros assim, esses itens acabaram absorvendo um pouco de maldade. Sem falar dos pedidos sempre em cenários de violência, que elas sempre eram utilizadas. Ao criá-las, o Kami-sama imaginou que elas iriam demorar muito tempo para ser reunidas. Portanto, daria tempo que a maldade que elas absorveram fossem desaparecendo conforme o tempo ia passando. Mas com uso contínuo, devido à facilidade de serem encontradas graças ao radar do dragão, obviamente uma hora ou outra iria dar algo muito errado.
O que realmente vai acontecer em Dragon Ball GT, por exemplo, onde teremos um Shenlong corrompido. Bom, mas com Kami-sama e o Piccolo novamente reunidos em um único ser, as esferas acabaram perdendo seu poder, que só foi reestabelecido pelo Dendê, mas o Namekusei-jin de coração puro, que não apenas recriou as esferas do dragão, mas também se tornou o novo Kami-sama. Porém, diferente daquelas esferas do Namekusei-jin sem nome, que simbolizava a esperança para a humanidade, dessa vez elas surgiram mais como um elemento de apoio para o Goku e os outros, sem nenhuma simbologia maior por trás. E enfim, pessoal, apesar de às vezes parecerem ficar meio de lado nas histórias, hora ou outra as esferas do dragão voltam à tona no anime. Talvez para justificar o título Dragon Ball. Mais recentemente em Dragon Ball Super, a história voltou a girar em torno delas, uma vez que elas eram um prêmio do Torneio do Poder, portanto é sempre legal a gente dar uma relembrada e organizar a sua história de maneira cronológica para ficar mais fácil. E falando nisso, o que vocês pediriam pro Shenlong, ou então pro Super Shenlong, se tivessem a chance de convocá-lo? Eu lhe concederei qualquer desejo. Pode falar.